Olá, pessoal. Vamos para a nossa terceira aula do nosso fantástico, maravilhoso curso Libertação com a nossa querida amiga Serrana. Sejam todos muito bem-vindos. Serrana, bem-vinda! Bem-vinda, querida. Obrigada, querida, pelo carinho. Bom, gente, para a gente poder ficar na ambiência, vamos ouvir, e não podia ser diferente, nossa Ave Maria? Tome sim. Boa noite. Boa noite, Lúcia. Ave Maria. Dinda, tá sem som. Estrelas, mãe do céu. Agora foi, desculpa. Pra mim tá com som. Mãe das estrelas, mãe do céu, alma doce da natureza, ó seiva viva que nutre este chão, dá luz a tudo que vive e respira, leva a dor do coração. Ó doce mãe, estende seu manto nesta terra que tanto precisa de ti. Transforma o coração dos homens para que o paraíso aconteça aqui. Santa Maria. Ambientados agora, vamos passar para a Serrana. Bom, boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui, né? É sempre um prazer esse encontro mensal de estudarmos essa obra de André Luiz, que nos esclarece tanto, né, em relação à vida e à vida espiritual. Então, nós estamos hoje na terceira aula, capítulos 5 e 6, que fala de operações seletivas e observações e novidades. Mas só para dar uma relembrada, para a gente não começar assim, na aula passada nós vimos 2 casos de materialização. O primeiro caso foi a mãe daquelas 2 meninas que choravam copiosamente, que não conseguiam resgatar o pai das trevas. Elas iam, mas as sintonias, as energias, as afinidades eram tão diferentes que ele não conseguia captá-la. Então, para isso, vem a mãe e consola as meninas e explica que haveria uma reencarnação, um planejamento compulsório dele, que ela receberia ele como marido, Antônio, que era o sobrinho do qual ele matou, para poder ficar com dinheiro para dar boa vida a elas, né? Que morreu envenenado. As 2 filhas, que seriam os espíritos amigos do qual ajudaria ela naquela empreitada, e receberiam todas as criaturas que ele desviou, né? Que Cláudio desviou. Então, seria uma família que seria muito conturbada, porque teriam espíritos ali que realmente não seriam espíritos amigos e nem afins.
O segundo caso já foi Matilde, mãe de Gregório, né? Que também, em função da dificuldade dele, que ele se encontra no plano espiritual, também haverá uma reencarnação, um planejamento reencarnatório com ele, e que ela receberia ele como mãe de novo. E veio uma relação imensa de situações que ele vai viver, que são situações difíceis, ele vai ter uma encarnação muito difícil, muito. E o terceiro caso, né, foi a intercessão de Matilde com a Margarida, né, que é filha de... Ai, gente, Góbios, esqueci o nome dele, alguém me ajuda aí? Esqueci. Que é o orientador do André Luiz. Então, ele vai receber ela como filha. Gúbio, não é isso? Lembrei, Gúbio. É que são tantos nomes estranhos, né? E 2 livros que eu estou dando dele, então são vários nomes estranhos dos 2 livros. E ele vai receber a filha, vai poder ajudá-la, né? Vai ser um dos trabalhos que ele vai fazer, que não estava programado nem planejado. E ela fala que o Gregório ainda se encontra muito imantado nela, né? Ele anda absorvendo muito nela. E o que vem a ser imantado? Alguém sabe responder? Não? Tá. Imantada é a mesma coisa que vampirizada. Podia passar o primeiro slide? Eu não falei na aula passada que não dava tempo, então estou dando uma revisão melhorzinha. Aí. Então, o que é vampirismo, né? Que é a mesma coisa do que está imantado. É quando uma pessoa ou entidade espiritual absorve, suga a energia de uma pessoa. E isso pode ser tanto de desencarnado para encarnado, como de desencarnado para encarnado. Então, o vampirismo significa sugar a energia. Quantas pessoas, às vezes, e muitas vezes isso acontece sem que a gente perceba. Quantas vezes nós estamos diante de pessoas que quando a pessoa vai embora, você sente mal-estar, você sente cansaço, sente sonolência, a planta morre, né? E nem sempre a pessoa quer fazer aquilo, mas a pessoa tem essa capacidade de absorção da energia do outro. E é exatamente isso que Gregório faz com a filha de Gúbio, que é absorver, e ela está encarnada e ele desencarnado. Então, ele absorve toda a energia dela, conforme está na primeira figura aí, que é o espírito que está ali atrás, está sugando a energia do encarnado. Podia passar 2? E como acontece o vampirismo espiritual, né? Que é o de dizer para o espírito para o encarnado? É caracterizado pela condição de parasitismo psíquico, quer dizer, pela mente, né? O vampiro pode se aproveitar dos sentimentos, dos pensamentos e das ações negativas da pessoa. É por isso que eu sempre reforço a gente tomar conta do nosso pensamento. É pelo pensamento que tudo começa. É pelo pensamento que as situações difíceis acontecem. E o vampirismo precisa estabelecer uma ligação de afinidade com a pessoa. Porque se não tiver essa afinidade, ele não consegue sugar a energia dela dessa forma. E aí, já voltando para a aula de hoje, né? Continuando a revisão, Gregório chegando Gregório diante deles, que eles foram lá, né, para o local onde estava a pessoa que ele precisava socorrer, e ele pergunta já direto: quem te viu aqui? E ele fala, né? Foi uma certa mensageira de nome Matilde. E quando fala Matilde, ele já sabia que era mãe, né? E mãe é mãe, e ele perde ele fica desengonçado, e ele fala que no momento não poderia atendê-los, porque ele estava muito ocupado, que amanhã, no dia seguinte, à noite, eles receberiam no setor de seleção, antes de ser admitido ou não no serviço, teria essa seleção.
E hoje nós já estamos no dia seguinte, né, à noite, que é quando ele está sendo conduzido por um palácio muito esquisito, e antes de se apresentar a Gregório, eles foram examinados, né, procurando não sei o quê, e penetraram no recinto. O recinto era de larga dimensão, assim, como fosse um castelo grande, né? No qual uma igreja, uma catedral, alguma coisa nesse sentido, que se congregava algumas dezenas de entidades em deploráveis condições. Porque ali era quando eles iam fazer o julgamento. Dava para passar aí a próxima figura aí, né? E aí ele via... Eu levantei a mão, eu queria fazer uma pergunta antes de você passar para o próximo, em relação a isso. Sim. É que eu estou no telefone, meu telefone não dá para ver mãozinha, mas se alguém vir, pode me avisar, por favor. Pode fazer a pergunta. É só uma pergunta, assim, você falou que tem pessoas que sugam a energia da outra e não percebem que fazem isso. Minha pergunta existe alguma maneira dessa pessoa parar de fazer isso, quando ela perceber, né, que faz? A pessoa, muitas vezes, até nem sabe que está te vampirizando, né? Normalmente são aquelas pessoas densas, muito chorosas, reclamonas, a vida então, é ruim e tem a capacidade de aspirar. Aí faz o quê? Como a pessoa está desenergizado, ainda mais se for médio de doação, aí o médium se torna realmente uma esponja, né? Daquele espírito que está ali. Agora, em relação à pessoa, não se tem o que fazer. O que tem são a pessoa que está sendo, vamos dizer assim, aspirada, né? Ela tem que se proteger para sair daquela vibração com o quê? Em prece, pensamentos elevados, não entrar na sintonia, porque tudo começa pela sintonia do outro, né? E você, quando a pessoa for te contar alguma coisa que te... Ai, perdi meu filho, né? Que é uma situação sempre desastrosa. Você não pode entrar naquele sentimento. Você pode ficar doído, você pode ficar triste, você pode até consolar, mas não pode viver, porque aí você fez assim com o outro. Mas, pelo que a senhora está falando, então, a pessoa que não sabe que vampiriza é aquela pessoa que, na verdade, é negativa. Ela precisaria se tornar, para sair dessa condição, se tornar, digamos assim, uma pessoa positiva, sendo bem geral. Uma pessoa positiva está sempre ligada para os bons fluidos, concorda? Você tem certeza que amanhã vai ser um dia melhor, que sabe que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, sabe? Eu tenho certeza que eu estou passando por um momento e esse momento é o momento que, quem sabe, está no meu planejamento, então, que eu me prepare para passar com aquilo com dificuldade. Então, esse tipo de pensamento positivo já te tira da condição do outro querer te sugar, mas pode ter a possibilidade, né? E aí você fecha o seu pensamento em pensamentos bons. Se bobear, até envolva a pessoa na vibração de amor, para que ela receba, pede para o seu mentor interceder junto àquela pessoa que está ali, que ela seja amparada, que ela seja energizada, mas que você fique preservado. Entendeu? É porque a gente não fica passeando ou vivendo a vida, esse está me sugando, aquele não está me sugando, né? Às vezes nós estamos cansados mesmo, que também pode acontecer, concorda? Mas o vampirismo, nesse caso de Gregório para Matilde, para a filha de Gúbio, é vampirismo mesmo, é sugando as energias dela para que ela possa cada vez ficar mais enfraquecida. Isso é vampirismo. Tá bom, obrigada. É que hoje eu não dava para trazer uma aula só de vampirismo, né? Porque o tempo não dá. Ainda a tia Simone ainda bota 2 capítulos. Aí fica difícil. Mas caso for tendo curiosidade ou ter dúvida, eu vou esclarecendo, tá? E aí vai para o próximo. E aí o Gúbio começa a perceber que as pessoas que estão ali, tinha gente nova, tinha velhos, tinha homens, mulheres, aí se misturavam em relativo silêncio, porque, na verdade, eles estavam no local onde haveria o julgamento, né? Alguns gemiam, choravam, e ele reparava que a multidão constituía, em quase toda a sua totalidade,
de almas enfermiças, né? Muitos padeciam desequilíbrios mentais, porque todos foram levados para ali por desequilíbrio mental, ou porque está com muito ódio, ou está com muita vingança, sabe? É qualquer distúrbio no sentimento que desequilibra a pessoa. E o perispírito de todos que estavam ali mostrava a mesma forma opaca. Então, todos eles eram amarelados, né? Assim, sem cor. E o medo controlava todos aqueles que estavam ali, porque eles não sabiam qual seria o veredito deles, né? E eles eram separados por grupos, né? Eles eram selecionados no julgamento, eles pegavam todos que tinham a mesma coloração, que irradiava a mesma base de luz, cada luz ficava num grupo. Porque eles tinham um aparelho, era um aparelho que eles conseguiam medir. Por exemplo, eu irradiava a cor lilás, Simone lilás, a Rosane lilás, então o grupo do lilás ficava junto. Por exemplo, o grupo do lilás eram as pessoas desequilibradas. E eles, em vez de fazer isso 1 a 1, que seriam, porque na hora do julgamento materializou 3 homens, que aí teve aquela pompa toda, né, de chegar aquelas pessoas, tudo com muito barulho, e eles iam fazer esse tipo de julgamento. E aí começa, eles se materializaram, e aí começa o julgamento. Havia guarda... Serrana, o nome do aparelho é captador de ondas mentais. Obrigada, é isso Tá mesmo. lá no finalzinho do 5, eu acho. Sim, porque eu botei isso no slide também, para ficar bem claro. É por isso que o slide me atrapalha, porque eu já vou falando e está lá atrás, mas eu vou falando, né? Quando chegar na hora, a gente pula o slide. E aí já haviam tinha guardas, né? Porque tudo ali era cheio de guardas, que eles eram especializados na identificação dos males através das cores, que caracterizava o halo dos espíritos. Ou eram ignorantes, ou eram perversos, ou eram desequilibrados. E aí André Luiz pergunta, todas essas entidades vieram constrangidas conforme sucedeu conosco? Porque eles foram constrangidos para entrar ali, né? Tinha que ser revistado, aí teve que ficar numa cela de um dia para o outro, porque eles não puderam ficar soltos. E aí Gúbio responde, sim, André, cada mente vive na companhia que elege. A maioria das almas asiladas aqui vieram obedecendo à força da atração. É por isso que eu sempre falo no pensamento. É por isso que eu sempre falo que a gente deve se preocupar o que fala, como fala e as palavras que utiliza. Eram incapazes de perceber a presença de benfeitores espiritualizados que militavam entre os encarnados, porque ali tinha espíritos dos quais os espíritos inferiores não conseguiam ver, porque eles conseguiam ver André Luiz, Eloy e Gúbio, porque eles se adensaram para eles conseguirem serem vistos. Porque o tipo de trabalho que eles iam fazer ali, eles tinham que ser vistos, porque ele tinha que falar com Gregório. Mas existia espíritos ali superiores, que estavam com a condição de invisível, porque não estavam na mesma faixa, que para ajudá-los, né? Porque, mas como estão lá jogados, que ninguém vai ajudar, tinham espíritos militantes ali, espíritos superiores para ajudá-los. Mas como eles não estavam naquela mesma vibração, eles não conseguiam enxergar. E aí Gúbio continua, aportando aqui só para vigilância de inteligências poderosas e endurecidas que imperam ditatorialmente nessa região. E aí André Luiz, graças a Deus, muito curioso, pergunta de novo, por que motivo confere o Senhor atribuições de julgadores de espíritos dispostos, despóticos? Por que estará a justiça nessa cidade estranha em mãos de príncipes diabólicos? E aí Gúbio responde simplesmente, né? Eu gosto dessas respostas curtinhas. Cada posição além da morte é ocupada por aquele que a deseja e procura. Isso é o quê?
sintonia. É por isso que eu falo, se a gente quer ir para o plano espiritual quando desencarnarmos para um lugar bom, então vamos ter uma vida boa. Vamos viver decentemente, vamos viver de uma forma honrada, vamos viver o máximo possível dentro das leis de Deus, porque se viveu bem, desencarna bem. Porque nós vamos para onde a nossa condição de encarnado nos leva para o plano espiritual. E aí passa algum tempo... eu esqueci de trazer o meu mouse. Algum tempo se passou e eu vi os magistrados chegando, aquele barulho, e abrem os lugares, os sacerdotes da justiça estão chegando. Pode passar o outro slide. E aí André Luiz pergunta, aí começa aquela pompa toda, aí ele descreve todo aquele cenário ali, que não dá para descrever muita coisa, e ele pergunta, que solenidade religiosa é essa, né? As poltronas suspensas eram idênticas à sede gestatória das cerimônias papalinas. Tambores variados rufaram e uma composição musical semi-selvagem acompanhou-lhes os ritmos. E terminando, e aí o que a gente... Quando eu só botei esse pedacinho, tá? Aí a gente vê, quando tem um arrastão, quando tem alguma coisa assim, eles descem gritando, eles falam berrando com as pessoas, para tu ver que já existe uma ligação. Ninguém vai te assaltar com voz baixinha, né? E aquele formato agressivo, com as músicas altas, aquilo ali já é para intimidar mesmo pelo medo. E terminando aqueles ruídos todos, um dos jogadores se levantou e dirigiu-se à massa nesses termos. Nem lágrimas, nem lamentos, nem sentenças condenatórias, nem absolvição gratuita. Ou seja, já sabia que o negócio não ia ser fácil. Esta casa não pune, nem recompensa. A morte é caminho para a justiça. E os seguidores do vício e do crime temei. Aí todo mundo ali era seguidores deles, né? E eles começaram, quem vilipendiou, caluniou, plantou a discórdia, a inveja, os ciúmes, organize resistência para a colheita de espinhos. Ninguém escapará aos seus resultados da própria obra. Porque Jesus já dizia, né? Cada um segundo a sua obra. E as autoridades que dominavam nessas regiões preferem a apreciação em grupo, né? Eles começaram a separar por grupos que se fazia possível pelas cores e vibrações do círculo vital que nos rodeiam a cada um, que é a cor do perispírito. Nós sabemos que cada coloração, quanto mais clara for ficando, mais é elevado o espírito. Quanto mais denso o espírito escuro, ele é de uma situação mais inferior. E, de acordo com as luzes que emitiam, eram separados por esses grupos, que era a exigência. E o julgador conhece as leis magnéticas, né? Procura hipnotizar as vítimas em sentido destrutivo, não obstante usar, como vemos, a verdadeira contundente. E aí nós vamos ver o primeiro caso. Então, aquela barulhada, aquela música, aquilo tudo já fazia parte, a voz alta, a voz agressiva, para imprimir o medo, né? Imprimir o pavor em todos eles que estavam aqui. E aí, Gregório, que começa com o primeiro caso, depois daquele massacre que houve de palavrões até utilizado. É sempre bom ler o livro, tá, gente? Porque eu faço um resumo muito resumido, senão a gente não consegue chegar. E, incidindo toda a força magnética através das mãos sobre uma pobre mulher que o fixava, estarrecida, ordenou-lhe com voz Saturno, tipo assim, melancólico, venha, venha. E a mulher, com expressão de sonâmbula, a infeliz obedeceu a ordem e começou a gritar, perdoai-me, meu Deus. E a mulher começa a fazer um seguinte relato, por que ela estava ali. Matei 4 filhinhos inocentes e tenros e combinei o assassínio do meu marido e esposo. Tentei fugir através das bebidas e dos prazeres, mas me chafurdei no charco de mim mesma. E aí Gregório vai e lavra a sentença.
Como libertar semelhante fera humana ao preço de rogativas e lágrimas? A sentença foi lavrada por si mesmo. Não passa de uma loba. Podia passar o próximo slide? E aí ele começa a falar, não, você não passa de uma loba, de uma loba. Como ela já estava num grau de pelotismo, aquela seta ali é a moça virando e ela começa a se transformar. Na medida que ele ia afirmando que ela era uma loba, a imagem aí dá para aparecer bem? Ela começa a se transformar numa loba. E o que é esse processo que ele fez com ela? É a licantropia. Capacidade que o espírito tem, capacidade que o perispírito tem de se moldar e alterar sua forma como se fosse uma argila maleável em respostas aos comandos da mente, ok, ao comando de alguém, como foi no caso dele, ou ao estado mental do espírito. Por exemplo, se o perispírito for negativo, ele se torna mais escuro e denso, conforme eu já falei. Se o perispírito for de um espírito mais elevado, ele se torna mais leve, mais claro, como nós vemos nitidamente em vários livros essa demonstração. E o hipnotismo, ele é muito velho no mundo, inclusive, pode passar o seguinte, conta nos livros sagrados que Nabucodonosor, o rei poderoso da Babilônia, viveu durante 7 anos sentindo-se um animal. Quer dizer, isso não é coisa assim, é do mundo espiritual. E todas essas figuras que eu mostro aqui são figuras do livro, né, do próprio livro. E aí vem o remorso. Meu Deus, por que eu fiz isso? Mas o remorso tem um problema muito sério. Na mesma forma que ele corrige, né, porque é através do remorso, do arrependimento, que a gente tem condições de quitar nossos enganos, que se a gente não se arrepender, não tem como quitar, o remorso abre uma brecha para os espíritos menos bons se aproximarem. Porque é quando você entra no quê? Na depressão, ai meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Não é assim? E esse estado assim não é bom. E André Luiz pergunta, mas essa irmã permanecerá doravante em tal aviltamento da forma? Vai ficar assim para sempre? E aí Gúbio responde, ela não passaria por essa humilhação se não a merecesse. Você vê que a lei de Deus não derroga, né? Ela matou marido, matou filho, fez tudo. Então, ela está ali pela a lei da atração, a lei da sintonia, a lei de causa e efeito, né? Então, não se tem o que fazer. É o que eu falei na palestra sábado. Bebemos o que pensamos e comemos o que falamos, né? Então, vamos nos preocuparmos demais da conta pelos nossos pensamentos. Aí eu pergunto, ela poderá sair sozinha dessa situação? Porque na fria ela conseguiu entrar sozinha, né? E os espíritos respondem que sim, mas ela vai ter que se esforçar intimamente para renovar a vida mental para o bem. E é fácil fazer isso? Chegando nesse estado que já está, ao ponto de uma licantropia, não é fácil. Então, assim termina o primeiro caso. Aí vamos para o segundo caso. 2 homens de um outro grupo, né? 2 homens pedindo socorro. Justiça, pediu o primeiro suplicando, né? Estou sendo punido sem culpa. Fui homem de pensamento e letras, por que deverei suportar a companhia desses avarentos? Aí ele continua relatando. Minha vida transcreveu entre livros, não entre moedas. A ciência fascinou-me, o estudo era meu tema predileto. Pode, assim, o intelectual equiparar-se a esses usuários? E aí o selecionador, né, dos grupos perguntou para ele, o que fizestes do tesouro cultural recebido? E aí ele responde, o homem que junta, o selecionador continua, o homem que junta letras e livros, teorias e valores científicos, sem distribuí-lo a benefício dos outros, é igual àquele que amontoa moedas e apólices, títulos e objetos preciosos, sem ajudar a ninguém.
E aí eu me lembrei daquela passagem do Senhor, né, que chama 3 servos, dá 5 moedas para um, 3 para outro, 2 para outros, e cada um entrega o dobro, e o último enterrou sua moeda. Então, esse caso, quando você estuda, você tem conhecimento e não passa esse conhecimento, é como você pegasse aquele talento que Deus te deu e enterrasse. O que serve o conhecimento se não for passado para frente? O que serve um livro fechado? Para nada. Né? Um livro fechado. Eu ganhei um livro maravilhoso, mas está lá na estante, até hoje eu não li. Então, esse termina esse grupo. Aí vai para o terceiro grupo. Estou entre caluniadores, é o homem falando, confesso. Quando desempenhei o papel de homem honrado, criei numerosas famílias, nunca traí as obrigações sociais, fui correto e digno, e, não obstante, aposentado desde cedo, cumpri todos os deveres que o mundo me assinalou. Aí o selecionador perguntou, o seu problema é que você caluniou o seu próprio corpo. E aí eu pergunto a vocês, o que é caluniar o próprio corpo? Normalmente nós caluniamos alguém, né? Mas caluniar o próprio corpo, eu achei isso interessantíssimo. E ele nos diz o seguinte, caluniar o próprio corpo é inventar impedimentos e enfermidades que só existem na imaginação, com a intenção de fugir ao trabalho benéfico e salvador. Ou seja, isso eu achei assim, é um grande alerta para todos nós, né? Porque nós que eu falo, a humanidade. Empenhastes amigos, subornastes consciências delituosas e obtivestes o descanso remunerado durante 40 anos de experiência terrestre, em que outras ações não desenvolveste senão dormir e conversar sem proveito. E aí a gente vê, nós fazemos, o estudo, gente, é uma bênção. É ele que nos dirige à encarnação. É por isso que eu falo, eu não vou fazer esse curso, porque eu acho que o instrutor não é muito bom. Vai, o instrutor sempre vai ter alguma coisa para falar, não é isso? Vai estudar, mas eu já fiz esse curso 3 vezes. Vai que na 4ª vez você vai ver que você ainda vai ter coisa que vai aprender. E nesse caso específico, isso serve para aquelas pessoas a quem pega atestado médico, pega licença sem vencimento, inventa doenças inexistentes, e são as pessoas que caluniam o seu próprio corpo. E por isso, olha onde foi parar. E às vezes você fala, eu só peguei uma licencinha médica, né, de 1 mês, né, ou de 6, peguei uma licença sem 6 meses, 1 ano, você está roubando a instituição, você está roubando, você está enganando os seus colegas de trabalho, porque aquela tarefa que você não fez, alguém vai ter que fazer e vai ter que ser dividida entre os presentes. Não é verdade? Para você simplesmente estar em casa, descansando. Em vez de ver, ele ficou 40 anos. É muito tempo para ficar na ociosidade. E tem o terceiro grupo, que é o grupo das mulheres. Tinha um grupo de mulheres e uma mulher pergunta, por que tanta humilhação? Fui dona de uma casa que me encheu de trabalho. Fui dona de uma casa que me encheu de trabalho. Voltei para cá rodeada de especiais considerações, naturalmente devidas ao meu estado social e arrebanhar-me entre mulheres sem pudor. Que autoridades são estas que me impõem a mim dramas e nobres procedências e convívio com meretrizes? Porque ela era dona de casa, ela se achava maravilhosa, ela achava que estava tudo dando certo, e ela, quando desencarna, ela está junto de um grupo de meretrizes. E ela fala, mas o que eu estou fazendo aqui? E aí o selecionador vira e responde o seguinte, terei sido realmente a padroeira de um lar respeitável, como julgais. O teor vibratório assevera que as vossas energias santificantes de mulher, em maior parte, foram desprezadas,
vossos arquivos mentais, para você ver como nós ficamos desnudos, né? No plano espiritual. Seus arquivos mentais se reportam a desregramentos emotivos em que cuja extinção gastareis longo tempo. Ao que parece, o altar doméstico não foi bem assim. Então, você vê, ela teve uma vida que prevaricou bastante, em vez de estar no lar, conforme ela fala, como uma senhora casada respeitável, ela estava vivendo outros amores, estava vivendo outras situações menos respeitáveis do que seria de uma esposa casada. E aí ela é sentenciada. Então, você vê que isso tudo é a nossa existência atual, concorda? É a pessoa que estuda muito e não passa o conhecimento. É a pessoa que suborna todo mundo dentro do trabalho, arranjando licença médica para poder se aposentar mais cedo. Mulheres, pessoas, né, espíritos que se desviam da postura que tem que ser correta dentro do seu seio, dentro do seu lar, para ficar prevaricando na rua. E que cada dia que passa, isso parece muito normal. Ainda mais se for homem, né? Se for homem, não tem problema nenhum. Serrana, posso fazer uma pergunta? Eu levantei a mão, mas como a senhora não vê, por isso que eu estou falando. Então, no caso da lecantropia que a senhora colocou, eu sei que eu vou adiantar um pouquinho, algo que está um pouco na frente, mas me surgiu essa dúvida. No caso da lecantropia, ela também faz com que destrua o perispírito se a pessoa ficar muito tempo? É uma pergunta. E a outra questão é, essas pessoas que ficam muito tempo... Vamos responder uma pergunta de cada vez. Tá bom, então vai lá. Essa resposta está lá na frente, tem um slide, mas vamos antecipar, não tem problema nenhum. Se você falou se estraga o perispírito... Porque lá na frente é outro caso, é ovoide, tá? Mas aí me surgiu essa dúvida com a lecantropia. A lecantropia, ela também mata o perispírito, como lá no ovoide, ou não? O perispírito, ele não morre, né? Porque o perispírito, ele é plástico. Por ele ser plástico, ele é como se fosse uma massa de moldar. Mas eles, lá na frente, eles falam que até o Rúbio, ele cita, se você já ouviu falar em segunda morte. Sim, a segunda morte é o ovoide. Sim, mas aí ele fala que destrói o perispírito, deixa o perispírito, né? Que ele fala que a pessoa, o espírito, quando evolui, ele também deixa aquele perispírito e vai para um mundo, vamos botar para um... Olha, o teu perispírito você nunca deixa, ele é seu para sempre, desde a hora que você reencarna. Mas ele fala ali no livro, por isso que eu não entendi, porque ele fala lá no livro que os espíritos que evoluem, eles deixam aquele perispírito e vão para outra planagem, vamos colocar assim. E acontece o mesmo com esses ovoides. Não, não é isso. Aí eu não entendi, então. Por isso que eu estou fazendo a pergunta se acontece o mesmo com a lecantropia. A lecantropia é uma deformação do perispírito, induzindo a pessoa a achar que é uma loba, por exemplo. E o ovoide, que eu acredito que eu não vou conseguir chegar até esse ponto, mas a aula seguinte ainda fala sobre o ovoide, eu vou poder explicar melhor, ele é uma deformação, não é destruição. Destrói o corpo, o perispírito no formato de homem, entendeu? Esse formato, ele é destruído. 2 minutinhos, escuta só. Esse formato hominal, ele é destruído para ele poder ser moldado, porque o perispírito é plástico, e como ele é plástico, ele pode tomar qualquer forma. Você vê que tem uns que ficam até mesmo para assustar, para fazer aparições, como a doutrina nos explica, de lobo, tem uns que vêm com capa, na mesa mediúnica, com garras, com patas, com toda a intenção de assustar. Então, como o perispírito ele é moldável, e aí para poder a pessoa chegar a ser uma loba ou chegar a ser um ovoide, esse formato desse corpo humano ele é destruído para tomar a forma que ele quiser. Mas, na medida que ele se refaz, na medida que existe uma compulsão, uma reencarnação compulsória, ele volta ao corpo dele de homem, de mulher.
entendeu? A destruição que falou ali é a destruição do formato do perispírito. Ah, tá. Então, já respondeu a pergunta lá da frente, que eu já não vou fazer mais. Não, Então, porque as outras pessoas podem ter dúvida. A pergunta é sempre importante. essa lecantropia, ela também, se a pessoa ficar muito tempo, ela também, como é que se diz? Pode se ajudar, vou colocar dessa forma, ajudar o espírito que está na lecantropia muito tempo, com a reencarnação compulsória? Também pode, como o voz? Pode. Você não vê? Gregório vai para uma encarnação compulsória. O marido da outra lá também vai numa encarnação compulsória. Quando o plano espiritual vê que de todo não teve jeito daquela pessoa se refazer, ela vai para uma encarnação compulsória como uma grande bênção de Deus. Vai ter um corpo perfeito? Não. Vai ter uma mente perfeita? Talvez não. Mas tudo, no plano espiritual, a melhor resposta que eu gosto é depende. Porque vai depender do histórico, vai depender do que a pessoa fez, vai depender de quem está rogando pelaquela pessoa, qual é a mãe, o parente que está intercedendo a favor daquele espírito, mas com certeza vai ter uma encarnação difícil. E o perispírito vai voltar ao seu formato. Ele não vai ficar como ovoide, não vai ficar como loba. Nabucodonosor passou 7 anos encarnado, achando que era um animal. E depois de 7 anos, ele tomou a forma dele física normal. E no perispírito, mais fácil ainda, desencarnado. Tá bom, obrigada. Só isso? Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Não, só isso, porque a senhora já respondeu a pergunta que eu faria mais à frente. Obrigada. Nada. Mas pode fazer quando você quiser, tá? Se eu não souber responder, eu falo para Simone responder. Simone, eu tenho que passar a bola para alguém. E aí o quarto grupo é o grupo do Gúbio, né? Que eles foram tidos como entidades neutras. E aí o Gúbio esclarece o que é uma entidade neutra, né? Não, os aparelhos não tinham condições de captá-los, a energia, a vibração deles, porque eles estavam numa energia muito acima. E como estava numa energia muito acima, e a vibração as vibrações que eles emitiam não era de ódio, nem de rancor, nem porque era prostituta, nem porque era não foi trabalhar, se aposentou cedo, então eles eram tidos como neutros. E aí Eloy pergunta para Gúbio, por que nos considerou neutro, né? Acabei que eu falei antes. Os instrumentos não é suscetível. Já falei isso também, o escuro. E André Luiz pergunta, por que se fala nessa casa em nome do governo no mundo? Que ele fala aqui, o governo do mundo, né? Quando eles tinham que fazer aqueles terrorismo, porque não dá para botar todo o texto, senão a gente não chega ao fim. E aí Gúbio responde, os maiores crimes das civilizações terrestres foram cometidas em nome da divindade. Você vê as cruzadas, né? Quantas vezes o corpo físico notamos sentenças cruéis emitidas por espíritos ignorantes e em nome de Deus? Isso aí eu só vou ler, não vou falar nada, porque eu não gosto de falar de política, nem de religião, de acusar ninguém. Mas a gente vê quantas pessoas, né? Vamos tratar como pessoas fazem esse tipo de infração. Se ocupa de um sacerdócio, se ocupa de uma condição religiosa e chega no fim, não é bem aquilo. E pouco a pouco a cerimônia terminou com a mesma imponência e culto externo em que havia sido no início, com aquela barulheira toda, tambores rufando, e a cerimônia acaba. E aí, de volta ao domicílio de Gregório, porque eles saíram lá do local onde era de Gregório e foi para esse tipo, uma igreja, né? Foram transferidos para a cela trevosa em um aposento que já tinha janelas da outra vez. Na outra vez, eles foram para um aposento que eram 4 paredes, era fétito escuro, que até André Luiz ele não usa o nome de medo no texto, mas o que ele fala que sentia muito receio. Pela forma que ele escreve, parecia que ele estava mais apavorado. E dessa vez eles já foram para uma cela
fétido, é escuro, mas já existia uma janela que tinha grades, do qual o Gúbio faz uma observação. E por que eles foram para essa cela, né, com janela? Quem sabe? Em função de terem sido classificados como neutros. Eles continuavam presos, mas eles, vamos dizer, não eram perigosos, né? Mas o metal da cela era imantado de forças elétricas da vigilância. Imantado é sempre o quê? Energias que eles emitiam, que ali não tinha eletricidade, né? Baixas para poder eletrizar todas as celas, todas as barras, né? E Gúbio olha pela janela, pode passar o... não, ainda não. E Gúbio olha pela janela e ele percebe um movimento muito grande de pessoas lá embaixo e criaturas conversando umas com as outras, e quase todas elas se referiam à esfera carnal. E ele notava que todos eles tinham um desequilíbrio sentimental muito grande e experiências físicas muito desastrosas. Por isso eles estavam lá, né? Conforme o Gúbio falou, ali não tem coitadinho, está todo mundo pela lei da atração, pela lei da sintonia. E Gúbio fala, percebi diferentes expressões no halo vibratório que revestiam as personalidades dos conversadores através de cores de vibrações típicas. E isso é um alerta muito grande, né? A determinadas horas da noite, 3/4 da população, prestem atenção, da crosta terrestre, se acham no plano espiritual, desdobrados e permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que Gúbio, André Luiz e Eloy se encontram. Ou seja, nós dormimos, nos desdobramos para esse local, porque aonde vai o nosso coração é para onde a gente sente o amorzinho. Então, nós somos encarnados, ligados a esses locais horríveis. Quantas vezes a gente acorda, nossa, tive um sonho, um pesadelo, sonhei que eu estava num lugar horroroso, não é assim? Que muitas vezes a gente escuta falar. E não foi sonho, não, esteve naquele lugar horroroso mesmo. E ali forjam, o que acontece? Vários encarnados para esse local aí do Gregório, e lá eles forjam dolorosos dramas que se desenrolam na carne. Ou seja, é o encarnado com o desencarnado tramando situações na crosta. Aquele livro, não sei, 10 séculos, não sei quantos séculos, esqueci o nome do livro. Eu tenho ódio quando acontece isso. Ele fala de várias encarnações dele. E a primeira, ele era ele era militar, e ele, nas guerras, ele era tão cruel que os que não teriam morrido, ele matava com as patas do cavalo. E ele era influenciado pelo plano espiritual do qual ele tinha vindo, que lá ele era um Gregório, para poder fazer isso tudo aqui no planeta. Porque eles tentam tomar o nosso planeta por assalto. E grandes crimes nasceriam se não fosse o trabalho ativo constante dos espíritos nossos protetores. Acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. E isso tudo é combinado no plano espiritual. Por isso a importância da gente orar antes de dormir. Senhor, me leve para um local onde que eu possa trabalhar no bem dentro das minhas possibilidades. Não vamos ficar pedindo muita coisa, não, que a gente não tem condições. Se é levar um copinho d'água, é levar um copinho d'água. Uma vez eu sonhei com a minha amiga, eu combinei com ela, assim, amiga, vamos se encontrar no plano espiritual essa noite. Menina, não é que nós nos encontramos mesmo? Eu tive um desdobramento, que eu estava num local assim, muito grande, escampado, gente, como assim, feridos de guerra, todos deitados no chão, e eu recebi uma cuia assim de coco, com uma água sujinha, que hoje em dia a gente já sabe que é o alimento no plano espiritual, e a minha função era pegar de um lado e passar para o outro. E a minha amiga usava muitas pulseiras, e uma das pulseiras tinha um elefantinho. E quando eu passava, eu via as pulseiras dela em elefantinho.
Então eu recebia a cuia e passava para ela. Mas voltando aqui para a aula. Então, nós vamos ver agora Alguém quer perguntar? Então, agora nós vamos ver 3 exemplos como as trevas agem. 3 exemplos não, só trouxe um porque o tempo não cabe. Já são 9. Tira a calça de uma vez, você vai tomar banho? Eu já tomei banho. Ai, meu Deus do céu, desculpa, fui eu. Tá, mas só para você saber. E aí, voltando para cá, não fique sem graça não, é assim mesmo. Então, vamos ver agora um exemplo só que eu trouxe de como as trevas agem nos encarnados em desdobramento para que o plano aconteça fisicamente aqui conosco. Eram 2 mulheres conversando. Uma estava encarnada e a outra desencarnada em desdobramento. A desencarnada vira e fala para a outra assim: notamos que você ultimamente anda ainda mais fraca, mais serviçal. Estará desencantada quanto aos compromissos assumidos aqui conosco? E a mulher em desdobramento, a encarnada, vira e fala: acontece que João se filiou a um círculo de preces, o que, de alguma sorte, nos vem alterando a vida. Quer dizer, de alguma sorte ela já está achando bom, né? Vem nos alterando a vida. Ele se diz mais calmo, mais confiante. E aí, quando ela escuta aquilo, a desencarnada, a trevosa, ela grita e fala: orações? Você está cega quanto ao perigo do que isso significa? Quem reza cai na maldição, cai na mansidão. É necessário espizinhá-lo, torturá-lo e feri-lo, a fim de que a revolta, ou seja, o sentimento, o mantenha em nosso círculo. Como a gente tem que vigiar os nossos sentimentos. Se ganhar piedade, nos estragará o plano, deixando de ser ele o nosso instrumento de vingança. Aí ela volta, e ela, irritadíssima, desencarnada, fala: volte já para o seu corpo e não ceda 1 milímetro. Corra com os apóstolos, quer dizer, seriam as pessoas religiosas, né? Eles nos fazem mal. Devolva o serviço eficiente e não o liberte. Fira-o devagarinho. O desespero dele chegará a alcançarmos os fins o qual nós nos propomos. Aí você vê, isso aí é uma encarnada com uma desencarnada. E a mulher desencarnada lá ainda envia fluidos sombrios na maneira de hipnotizar ela. E o que vem a ser hipnotizar? Ela está vampirizada. Então, ela é vampirizada pelo plano espiritual, ela é levada para lá em desdobramento, para que ela cause todo aquele problema dentro de casa, porque o foco é ele, não ela. E olha como as pessoas que estão em nosso entorno são instrumentos para nos ferir. Quantas vezes adoecer um filho é pior do que fazer alguma coisa com a mãe, não é isso? Então ela é utilizada, aí ela acorda, né? A mulher encarnada sai do desdobramento e fala: ela não apreciará a felicidade do casamento, ela já acorda achando que aquilo tudo está muito horrível. Ela despertará desconfiada. Desconfiada de quê, se não aconteceu nada, né? Ela oscilava entre o crer e o não crer, porque ela ainda estava titubeando. Não saberia polarizar a mente na confiança com que deve enfrentar as dificuldades. E a desencarnada ficará imantada nela até subjugá-la. Então, você vê como é importante o evangelho no lar para que nossa casa seja higienizada. Como é importante, pelo menos uma lida rápida no evangelho, para a gente estar sempre voltada para aquelas lições. Como é bom escutar uma música edificante para afastar aqueles espíritos densos, né? Conforme Maria fez uma prece tão fervorosa que eles saíram como uma bola de fogo. E aí Eloy pergunta: como se libertaria dessa influenciação? Você podia passar o slide seguinte? Posso perguntar enquanto isso? Pode. Então, essa encarnada, né, quando ela acordar, ela vai lembrar exatamente do que ela conversou com a desencarnada ou só vai ter uma leve intuição de que deve causar uma perturbação com o marido?
Exatamente isso, ela acorda com a sensação. O desdobramento, ele nunca é nítido. Por exemplo, tem um livro, acho que é Nos Mensageiros, que a neta é levada em desdobramento para o plano espiritual e tinha uma pessoa querendo fazer mal a ela, que estava levantando falso testemunho. Então, a avó falava para ela que ela não precisava ficar preocupada, que ela tinha que ter fé, que as pessoas maledicentes é como se fossem umas víboras, mas que você, com a fé em tudo, você tomaria essa víbora com a mão. Ou seja, ela chega, quando ela acorda que sonhou com a avó e que ela recebia uma rosa, que era o amor da avó por ela, e via uma cobra do qual ela pegava e esmagava com a mão. De toda a conversa que a avó teve, instruindo ela para que ela tivesse ânimo. E ela acordou com ânimo. Ela não sabia por quê, mas aquele formato que ela tinha ao dormir, quando ela acorda, ela não estava mais entregue àquele desânimo que ela estava. No caso dessa encarnada com a desencarnada, e ela ainda jogou nela fluidos negativos para que ela pudesse ficar imantada, ela acordou meio confusa, ela acordou assim, descrente do casamento, desconfiada, mas hora ela estava e hora ela não estava. Agora, a lembrança 100% ela não tem. Porque o corpo é um abafador muito grande da carne. Quando a gente volta à carne, o corpo é um abafador do perispírito, mas ela acorda com as sensações, sim. Eu estou perguntando porque é bom até para a gente ficar de alerta, né? Porque às vezes a gente sonha, né? Para saber mais ou menos o que deve proceder quando acorda. Porque, sinceramente, eu achei esses 2 capítulos muito fortes. Então, o livro todo é muito denso, mas graças a Deus, porque ele nos ajuda bastante. Obrigada. A Simone só me dá esses livros mesmo. Eu saí de um Memória do Suicida. Só livro fofinho, ela não me dá nenhum evangelho. Obrigada, viu? Nada. Aí já está. Esse slide eu esqueci dele. Pode passar ele de novo. Agora é esse. E aí é a pergunta que você fez, né? Como se libertar dessa influenciação? Não foi isso que você perguntou? Como lembrar das coisas que aconteceram? Aquilo ali é uma figura de uma mulher encarnada, que está ali o fio de prata dela, e a forma que ela se protege, e isso aí a gente pode fazer tanto acordada quanto dormindo, mantendo-se num padrão firme e superior, com suficiente disposição para o bem. É quando a gente reza e pede para ajudar, para ir trabalhar na caridade do plano espiritual. Você fala, Senhor, quando eu desdobrar, eu não quero ser uma pessoa inútil, nem ficar vagando no plano espiritual para não fazer besteira. Me leve, por favor, para um local onde que eu possa prestar caridade, onde eu possa estudar. Né? Eu já fui levada para palestra. Então, é para locais do bem. E por isso que é importante essa oração antes de dormir, ou ler uma passagem do Evangelho, se esses desdobramentos ficarem muito recorrentes, então façam o Evangelho antes de dormir. Afastar-se de todo e qualquer pensamento não edificante. Pensamento de vingança, de ódio, vai ver só quando ele chegar, amanhã, quando eu for para o trabalho, aquela minha colega que me fez mal, ela vai ver só o que vai acontecer. Esses tipos de pensamentos e sentimentos são verdadeiros ímãs para os espíritos inferiores. Tudo que eles esperam da gente é a gente cair nessas ciladas, né? E quando a gente, e com isso, tendo esses pensamentos edificantes, passaria a emitir raios transformadores e construtivos, ou seja, vai nos tirando daquela condição inferior, em benefício de si mesmo e das entidades que se aproximam do caminho. Né? E esses raios repelem os espíritos inferiores. É como se fosse um repelente mesmo. Né? Aí fica assim, gente, vamos desistir dela, eu já estou com um cansaçozinho dela. Não dá não, gente. Toda hora está dando palestra, toda hora está dentro do centro, toda hora lá está falando com a Simone, vendo trabalho, mais trabalho para fazer, né?
E aí não dá, gente. Vamos procurar outra pessoa. Ela precisa de um espírito inferior mais forte para ver se derruba ela. Às vezes, essas interferências vêm através de duvidar da sua mediunidade, né? Duvidar se no trabalho que você faz você é importante. Ai, gente, tem tanta gente para cortar legumes. Eu não preciso ir, não, já tem muita gente. Porque não é não é a casa que precisa, é você que precisa do trabalho. Somos nós que precisamos das tarefas, né? Para a gente poder estar naquela egrégora, para a gente poder estar naquele formato, para a gente poder conseguir receber as benécias, que não é nem por merecimento, é por misericórdia, do plano espiritual nos protegendo aqui na Terra. Aí fico assim, é igual aquela passagem de Chico, eu nunca sei contar sem ler, que eu sou muito ruim de contar a história, que Chico Xavier fala que quando a providência divina vem nos cobrar as contas, né? Se ele chegar e encontrar a pessoa trabalhando no bem, o amor vira e fala, com ele ou com ela não, eles não merecem. E aí, muitas das vezes, quando seria a época da gente quitar os nossos débitos, ou algumas situações que nós contraímos no passado, por estarmos trabalhando, por estarmos nos empenhando, nós temos hoje nós já temos merecimento de não passar aquela situação que nos passado, quando não tínhamos merecimento, nós contraímos. E nós temos sempre que pensar que todo e qualquer trabalho que a gente faz no bem é para a gente, que toda palestra pública tem que ser ouvida, a gente tem que fazer curso, 1, 2, 10, 500 vezes. Cortar legumes é ótimo, cortar legumes pensando nas passagens de Jesus para a pessoa que for comer aquela sopa na casa espírita, tudo que está ali dentro que sirva como remédio, não só para o corpo, quanto para o espírito de cada um deles, né? Que toda vez que eu entro para assistir uma palestra, eu sempre falo, Senhor, que eu consiga interiorizar todo o conhecimento aqui ser dito, que minha mente não disperse. Isso daí é trabalho também. Porque a gente vigiar nosso pensamento no curso é trabalho nosso. Porque tudo que está em nosso entorno vai querer que a gente não preste atenção, né? Alguma dúvida? Qual o seu nome aí que toda hora pergunta? Carla. Carla, tá. É porque o meu telefone eu só vejo 4 pessoas e nada mais. Sem problema. Obrigada. A gente recebeu uma pergunta aqui. Como se dá o vampirismo de encarnado para desencarnado? O encarnado e desencarnado é aquela mãe que perdeu seu filho, né? E aí fica sugando a energia, fica prendendo o filho a ela. Porque do desencarnado para o encarnado, ele faz o quê? Ele abraça o encarnado, não é isso? E fica sugando toda a energia. O encarnado para o desencarnado é o mesmo processo. Sabe, outro dia eu vi aquela mãe, aquela atriz que o filho morreu ali na Lagoa Barra, tá andando. Gente, o sofrimento era tão grande, tão grande, tão grande, e o menino não consegue se desvencilhar dela, não. Porque não é um choro de tipo assim, ai, meu filho, é só saudade, é choro de desespero. E isso é um vampirismo. Isso é um vampirismo, né? É aquela mãe que morre, que o filho não se conforma, quero minha mãe de volta, e fica naquele negócio. Sabe, quando eu morro de saudade, às vezes eu tenho muita saudade da minha mãe, que minha mãe desencarnou faz 1 ano e pouco, ela desencarnou em fevereiro do ano retrasado. E eu, quando fico com saudade, eu falo, mãe, eu só estou com saudade, porque você foi uma mãe muito querida, mas pode seguir seu caminho, que eu estou conta aqui embaixo. Para que eu não amarre ela a mim. Né? Cada um tem a sua caminhada. E toda vez... Isso é um tipo de vampirismo. Vê se a pessoa entendeu, Simone. Porque o vampirismo é assim mesmo. É a absorção da energia do outro. Ou do encarnado para o desencarnado através do pensamento, né? Ou do desencarnado para o encarnado através das energias dos nossos fluidos vitais. Estou continuando. Tá bom, pode continuar. Eu perguntei aqui.
E aí Gubbio fala, reparei certas formas, eu não sei se meu dedo esbarrou, já falei da absorção, né? E quando tiver alguém que estiver nos vampirizando, a gente eleva o pensamento, faz uma prece e se blinda, se coloca dentro de uma luz branca, verde, o que vocês preferirem, tá? Eu sempre me coloco numa luz lilás. Me envolto e me blindo. E tudo pelo pensamento. Tem gente que fala, bota a mão no coração, bota a mão... Não precisa botar a mão em nada, porque tudo é feito pelo pensamento. O plano espiritual não se usa nem palavra, tudo pelo pensamento. E a gente pode se energizar, evitando o roubo dos nossos fluidos através do pensamento também. Tá? Eu vou até trazer uma imagem na semana que vem, ó, no mês que vem, mas aí já passou o tema. Bom, seguindo. Reparei certas formas indecisas e obscuras. Semelhavam-se a uma pequenas esferas ovoides. Pode passar. Essa imagem é do livro, viu? É a que você estava falando, Carla. Das esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior de um formato craniano. E aí a gente vê, né, o que é um ovoide, né? O que são essas bolinhas no formato de crânio, que muitas vezes chegam na mesa mediúnica, viu, Carla? Já recebemos várias vezes ovoides mesmo. Eu via o formato de ovoide, e ali na mesa mediúnica já conseguia, o espírito ainda não falava, mas já grunhia, que já era uma coisa boa, já percebia um formato de querer abrir as mãos. Então, essa primeira chegada na mesa mediúnica já foi uma ajuda, uma misericórdia, para começar a reestruturar o perispírito daquele espírito que estava no formato de ovoide e transformar ele de um formato nominal. E o que é um ovoide? É uma forma de um corpo espiritual que se desfigura e se torna semelhante a um ovo devido à fixação em pensamento e desejos de natureza inferior. É uma espécie de segunda morte, viu, Carla? Que é a que você não falou da segunda morte? Sim, falei. Isso é terrível, né? Terrível, muito. São pensamentos fixos no mal, né? No negativo, né? No negativo. É aquela pessoa que, da hora que acorda, da hora que vai dormir, é só negativo, negativo, negativo. E você vai formando seu perispírito, sim. E é uma espécie, e como ele fica numa forma craniana, ele perde o formato humano. E é onde... Nossa, mas eu vou falar. Espera aí. E por isso que é tido como uma segunda morte, porque perde o formato de um corpo humanoide e fica um ovoide. Atrofia tudo. Nossa. Não atrofia, um formato, e naquele período que ele está formato, é como se ele tivesse prisioneiro dentro daquilo. Mas um dia ele vai sair, porque o Pai, ele é misericordioso. E se ele vê que aquele espírito não tem condições de sair sozinho, ele vai ter uma reencarnação compulsória. E vai virar o formato. E só ser levado a uma mesa mediúnica já conseguiu ser resgatado naquele formato que ele se encontra, porque aquele formato vai ter que ser desfeito e não é de não estalar de dedo. Começa numa mesa mediúnica, tendo um choque anímico, e em relação ao resto no plano espiritual, eu já não sei mais dizer, mas posso procurar para te informar. Tá bom, obrigada. E onde o espírito se atrofia e se isola, perdendo a forma humana original. É considerado um dos maiores sofrimentos do espírito após a morte. Não tem sofrimento maior, nem aquele estado de looping que o suicida fica toda hora voltando para o mesmo momento que aconteceu o suicídio. Esse é o maior dor do sofrimento do espírito. A estrutura perispiritual do psicossoma, que é a mente, né,
se desfigura completamente, desfazendo a conformação humana, ou seja, desfazendo o formato humano, adquirindo o formato aproximado de um ovo, cujas dimensões se aproximam de um crânio infantil. Aí tu vê, pegar um formato de um ser humano e botar no formato de um crânio, aí que eu falo, é desconfigurar. Entendeu, Carla? Não é destruir. Eu estou ouvindo a senhora falar, fiquei aqui pensando, né? Será que o espírito se sente um nada, por isso que se transforma desse jeito? Porque ele já está. Porque o que acontece? Quando chegou lá no Gregório, naquela reunião, com barulho, com fones, é uma forma de hipnotismo. A pessoa está hipnotizada. Para se tornar um ovoide, ele tem que estar hipnotizado, imantado pelas forças do mal. E aí ele se perde totalmente. Ele já não tem condições de raciocínio. E se ele está naquele local onde o Gregório está, é porque ele já chega lá com dor e sofrimento. Na verdade, em função de uma vida desregrada, incorreta e negativa que teve. Porque tudo é lei da afinidade. Ele não estaria lá à toa. Assim, eu estou aqui tentando entender, sou uma pessoa que precisa entender as coisas. Será que seria também, poderia dizer que é uma fixação de pensamento negativo, mas também pode ser somado uma culpa, uma tristeza profunda? Não, mas toda quando você vampiriza uma pessoa, o primeiro sintoma é se identificar com o negativo, com o erro, com o ódio, com sentimento de revolta ou de mágoa. Por isso que a gente não deve guardar mágoa. Aquela mágoa que fica no coração, meu Deus, como é que pôde dizer que eu era má? Sabe, aquele negócio assim. E aí chegam os teus espíritos credores, né? Porque Paulo de Tarso fala que nós temos uma nuvem de espíritos nos acompanhando e nos vigiando, e são testemunhas de todos os nossos atos o tempo inteiro. E, principalmente, inclusive, nossos credores. Se aproveitam dessa dor, dessa tristeza, dessa mágoa, e fica, isso mesmo, como é que pôde falar isso de você? Isso mesmo, e fica alimentando aquele tipo de sentimento. Mas sempre, obrigatoriamente, terá que ter a sintonia. Você tem sintonia com aquele grupo de espíritos, aquele local. Para um encarnado ir para um local daquele onde está Gregório, foi parar lá como? Pela sintonia de pensamentos, palavras e ações. Entendeu, Carla? Entendi, obrigada. Tá. E qual a causa, né? A causa do ovoide? A ovodização ocorre quando o espírito, após desencarnar, se apega, viu, Carla? Presta atenção, a pensamentos e desejos negativos, fixando-se a uma ideia ou desejo que o afaste da evolução. Qual é a consequência, Carla? O espírito perde a capacidade de progredir e se vê aprisionado em ciclos de pensamento e desejos negativos. Ele que se aprisiona a esse local. E qual é o restabelecimento? E me falta pouco tempo. É possível que o espírito retorne à sua forma original, mas isso requer um esforço de reflexão, mudanças de hábitos e práticas espirituais que comprovam a evolução e o afastamento dos pensamentos negativos. Então, você vê, o pensamento aí fala o tempo inteiro em pensamento negativo. O tempo inteiro em sentimentos negativos. O tempo inteiro hábitos contrários à lei do amor. Então, esses tipos de pensamentos negativos, e um pensamento negativo leva a outro negativo, leva a outro negativo, e você vira, quando você vê, você está numa grande bola. Mas a pessoa responsável, o espírito, ele foi por afinidade. E ele não é nenhum coitadinho de estar ali, não. Ele estava, conforme o Gúbio falou, que foi o caso da mulher, né, que virou loba, ela merecia passar por aquilo, porque ela matou 4 filhos pequenos e mais o marido. Então, não foi sem querer. Não existe sem querer, nem de repente, na lei de Deus. Não existe coitadinho e nem injustiçado. O que existe é uma lei de
causa e efeito, de ação e reação, né? Em que todos nós passaremos. Não quer sofrer? Tem uma vida digna. Quer ser feliz na continuação, no plano espiritual? Tem uma vida boa aqui. Viva bem para desencarnar bem. Vamos ter pensamentos bons, vamos ter a nossa mente voltada para o bem, mesmo as coisas desagradáveis que vão acontecer na nossa vida, porque esse planeta aqui é um planeta de dever de casa, né? Então, quando acontecer situações difíceis, é uma prova ou uma expiação que a gente está. Ou é prova ou é expiação. Tanto uma contra a outra, elas doem do mesmo jeito. E temos que entender que aquilo a gente está fazendo um dever de casa, porque já temos condições de fazer esse dever de casa. Temos que também atentar que a fila para encarnar está muito grande. Não vamos desperdiçar nossa encarnação com bobagem, com sentimentos pequenos. Ah, não gosta de mim. Azar da pessoa que está deixando de conviver com uma pessoa maravilhosa que sou eu. É assim que a gente tem que estar pensando. Azar do outro, gente. Não vamos fazer um drama enorme de coisas que não precisa. Porque aí entra nosso orgulho, nossa vaidade, nosso milindre. Nossa, o milindre destrói casas espíritas. Que aí começa com aquela bobagemzinha, aquela picuinha. A gente tem que entender que dentro de uma casa espírita, ou em toda a nossa existência, cada um tem as suas atividades, cada um tem... Um é na mesa mediúnica, mas o outro é de lavar banheiro. E as duas atividades, eu acho que a mais fácil é lavar o banheiro, né, do que ser médium. Então, porque a mediunidade já significa uma benécia no plano espiritual para que a gente consiga reparar mais rápido os nossos enganos. Então, o médium não é aquele, é médium, e a Simone conversa com o mentor dela. Isso daí é para ela não escorregar mais. Né? Porque o mais importante é que a casa ande bem. O mais importante é que a casa está ali para acolhimento. Mais importante que os médios estejam atuando as suas obrigações, cada um no seu pedaço. Então, a nossa aula de hoje já passou do 47, meu Deus. Então, agradeço a todos pelo espaço aqui, né? Agradeço a todos por estarmos estudando juntos, né? Uma obra tão maravilhosa dessa de André Luiz, que nos ensina muito, né? Nos ensina a pensar e as consequências do pensar mal. Onde é que nós vamos parar, né? Pensamos mal, falamos mal, agimos mal, vamos encontrar quem? Gregório. Não é isso? Vamos encontrar Gregório. Então, passo a você a palavra agora, Simone. Obrigada, Fernanda. Mariane, você pode fazer a prece final para a gente? Posso sim, vocês estão me escutando? Sim. Pedir para a gente fechar os olhos nesse momento de conexão, mais uma vez, com a espiritualidade amiga, para agradecer esse estudo, agradecer a ambiência que se fez presente e pedir também, mais uma vez, para que possamos, Pai, sentirmos esse amparo que a espiritualidade amiga sempre nos oferece, para que cada vez mais, dia após dia, possamos entender as dificuldades que a gente passa nessa vida como oportunidades. As provas, as expiações são oportunidades que o Pai nos dá para aprendermos, para evoluirmos nos pontos que precisamos na nossa jornada espiritual. Pai, que não só no momento do estudo, do contato com as mensagens de Jesus, com as mensagens do Evangelho, com as mensagens de livros tão ricos como esse que a gente está fazendo no estudo, mas não só nesses momentos, que no nosso cotidiano a gente tenha cuidado com os nossos pensamentos. Porque nós, Pai, nós estamos conosco o tempo inteiro. Então a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, que se transformam muitas vezes em nossos sentimentos e em nossos comportamentos. Então que possamos, Pai, dia após dia refletirmos sobre isso
e nos esforçarmos para melhorar o nosso padrão mental, a nossa energia e a nossa forma de encarar as dificuldades, sim, que passamos nessa vida, que nada mais são que oportunidades de aprendizado. Que assim seja, graças a Deus. Certo. Adeus. Obrigada, Ana Lua, graças a Deus. Pessoal, bom mês para todos, até o final do mês que vem. Serrana, muito obrigada. Obrigada. Beijo, Obrigada. Boa noite. Boa noite. Beijo, Obrigada, gente. Boa noite. obrigada. Deus abençoe. Obrigada a Amém. todos. Beijo. A todos.